paz, amém? Amém. Tem um povo bonito aqui nessa noite? Glória a Deus. Dá uma olhadinha pro lado aí, vê se essa pessoa tá bonita. Se ela tiver, ou se ela não tiver, faça um elogio a si mesmo. Fala assim, que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa noite. Você está tão elegante, faça um elogio. Amém? Glória a Deus, porque nós temos em nós a presença do Senhor. Nós somos vasos de barro, mas dentro de nós há o Espírito Santo de Deus, amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé onde você está. Nós vamos orar ao Senhor agradecendo por essa noite, consagrando este culto ao Senhor. E eu queria convidar você a dar a mão à pessoa que está do seu lado aí. E você vai começar agora a profetizar que essa noite vai ser uma noite do sobrenatural de Deus na vida do teu irmão, amém? A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor transformou a situação de Jó. Talvez você entrou aqui nessa noite e você esteja precisando às vezes de um milagre, de uma resposta. E talvez você pense, eu não tenho nem condição de orar pelo meu irmão. Mas nessa noite, pela fé, eu quero te desafiar a orar pela essa pessoa que está do seu lado. Enquanto você orar por ela, Deus vai pelejar em teu favor, amém? Então comece a orar, igreja, feche seus olhos. Eu quero ouvir a oração da igreja neste lugar. Comece a declarar agora: céus abertos sobre este lugar, céus abertos sobre a sua vida, milagres sendo liberados, respostas sendo liberadas nessa noite. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós agradecemos a ti, porque o Senhor é um Deus fiel. Oh Pai, muito obrigada por essa noite, muito obrigada pela tua presença na nossa vida, muito obrigada porque nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, mesmo diante das lutas, mesmo diante das aflições, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem passado conosco cada momento da nossa vida e nós te rendemos graças. E nessa hora, Pai, nós te clamamos por esse culto. Senhor, vem com um vento impetuoso sobre este lugar, sopra sobre corações, sopra, Senhor, sobre vidas nessa noite. Se entrou alguém aqui, Pai, desanimado, desamparado, entristecido, ó Deus, que a tua presença venha renovar cada vida, cada coração. Nós te damos liberdade nessa noite, para que o Senhor venha fluir, Senhor, em cada um de nós aqui, em nosso meio. Ó Deus, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Você pode erguer as suas mãos e aplaudir a Ele. Aleluia. Entrando no nosso momento de adoração agora, irmãos. Tem alguém do seu lado aí que foi resgatado das garras de Satanás? O Senhor, com a sua infinita, maravilhosa graça, nos resgatou do poder das trevas, do pecado. E é essa canção que nós vamos cantar aqui agora, é isso que ela declara. Amém? Você que foi resgatado pela maravilhosa graça de Deus, aplauda Ele. Amém? Amor que não falha.
não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, o sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque eu te livre sou. Da paz, ninguém é como o Senhor, ninguém é como o nosso Deus, tão sublime, admirável, doce, amável. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia, te adoramos, Senhor. Ninguém é como tu, Jesus. Ninguém é como tu, Senhor, e não haverá ninguém como tu. Maravilhoso.
Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.
Aleluia. Glória a Deus, graça e paz. Podemos assentar, queridos, rapidamente. Nós vamos agora estar orando pelas nossas crianças que estarão sendo dirigidas para o culto infantil. Queria convidar todas as nossas crianças aqui à frente. Se você está com seu bebê aí à frente também, aí com você, traga ele, nós queremos orar por ele também, por esses bebês. Queria convidar os nossos pastores e intercessores para estar aqui junto conosco, abençoando essas crianças, e também os professores que estarão ali ministrando a palavra de Deus na vida dessas crianças. Aleluia! Traz a Beatriz aí. Glória a Deus! Quero te convidar mais uma vez, vamos fazer exercício. Fique em pé. Vamos orar por essas crianças. Estenda as suas mãos em favor delas, também desses professores. E que o mesmo Espírito que conduzirá o nosso culto aqui, que conduza lá em cima o culto deles. E que da mesma forma que Deus irá trabalhar aqui, também irá trabalhar em cada coração deles. Amém? Feche seus olhos, erga suas mãos e a sua voz. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, abençoar agora cada uma dessas crianças, Senhor. Levanta, Senhor, em nosso meio, Senhor, pastores, líderes, profetas, Papai querido, mestres, evangelistas. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua semente caia em uma terra fértil, e que essas crianças, Pai, possam ser protegidas, guardadas e abençoadas pela Tua potente mão. Senhor, nós vivemos em uma sociedade perdida, mas a nossa confiança não está nas circunstâncias que estão ao nosso redor, mas no Deus em que servimos. Por isso nós te pedimos, Pai, que a Tua mão esteja estendida em favor de cada um dos Teus pequeninos aqui. Guarda-os, proteja-os, e que eles sejam lançados como flecha na mão do valente, para que o Teu propósito se estabeleça na vida de cada um deles, e que dessa forma o Teu nome seja engrandecido, exaltado. Nós Te agradecemos e abençoamos, Pai, também esses professores que estarão conduzindo aquele culto lá em cima, Pai. Usa-os com autoridade e intrepidez, e dê palavras de sabedoria. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Podemos assentar. Eu queria convidar o pastor Armando aqui à frente. Queria pedir um pouquinho da sua atenção nesse momento. Não deixe nada te distrair. Você pode sempre me ajudar. Nesse final de semana nós tivemos o privilégio de estar indo à nossa igreja matriz, a nossa igreja Batista Jeruel aqui em Cabo Frio. É uma das igrejas fundadas pela Convenção Batista Jeruel. É uma instituição voltada para a expansão do reino de Deus, composta por homens e mulheres capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Falhos como todos nós, mas homens que estão dispostos a se dedicar à expansão do reino de Deus. E a Igreja Batista tem como característica a sua autonomia da igreja local. Mesmo assim, nós estamos vinculados, aliançados a uma instituição que supervisiona, organiza, apoia, para que todos continuem avançando em prol do reino de Deus, para que vidas sejam transformadas e edificadas. O pastor Armando veio congregar conosco e tem se comportado de uma forma exemplar, não só para a nossa igreja Batista Jeruel em Cabo Frio, mas para toda a sociedade e comunidade em que ele está inserido. Depois de alguns anos em observação, provação, ele, nesse último ano, intensificou-se um processo de convalidação do reconhecimento do ministério pastoral, a vida do pastor Armando, não só pela igreja local,
mas também por toda a nossa Convenção Batista Jeruel. E ele foi aprovado depois também dessa última etapa da sabatina. E nós louvamos ao Senhor, porque hoje o ministério pastoral dele é reconhecido não só pela nossa igreja local em Cabo Frio, mas por toda a nossa instituição, Convenção Batista Jeruel. Eu queria, junto com você, te convidar a ficar em pé nesse momento mais uma vez. Eu falei que a gente ia fazer exercícios, né? E nós queremos agradecer a Deus por esse momento tão especial, porque confirma a direção que Deus tem dado a cada um de nós. Nós estamos aqui vinculados em aliança com o mesmo objetivo: expandir o reino de Deus e fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido. E eu tenho convicção de que foi esse o coração aprovado primeiro por Deus e depois pelos homens e pelas instituições. Aleluia. Louva a Deus pela sua vida. Glória a Deus. E vamos continuar com intensidade desbravando o reino de Deus por onde nós estivermos. Amém? Deus abençoe. Estão passando algumas fotos aqui atrás. Você pode estar acompanhando ali esse momento muito especial. Eu queria que você estendesse a sua mão para o pastor Armando, para que Deus continue guardando e cuidando, não só dele, mas da sua casa, da sua família, para que ele possa continuar ajudando a cada um de nós, apoiando a cada um de nós como irmãos em Cristo. Nós precisamos uns dos outros, e Deus tem levantado homens e mulheres cheios da presença de Deus, para que nós, como igreja, pudéssemos ser apoiados, instruídos, aconselhados. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não nos deixa sozinhos, Ele coloca pessoas do nosso lado, e por isso nós louvamos ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos agradecer pela vida do pastor Armando, não só por ele, mas por toda a sua casa, por toda a sua família. Senhor, nós temos a certeza que foi Tu que plantou essa família, Senhor, em nossa igreja local. Obrigado pela Tua bondade, Senhor. E nós queremos agora, Senhor, Te agradecer por tudo que Tu já tem feito, mas também, Senhor, pedir o Teu cuidado e proteção sobre a vida do pastor Armando, sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor, que nenhuma tempestade, que nenhum obstáculo possa impedir aquilo, Senhor, que Tu já profetizou e designou a respeito do Teu filho. Pai, que a vida ministerial do Teu filho avance, de forma que o Teu reino continue sendo expandido e o Teu nome engrandecido. Pai, em nome de Jesus, continua usando o Teu filho para que ele venha, Senhor, nos confrontar. Ó Pai querido, nos ajudar, estender a mão e nos apoiar. Senhor, em nome de Jesus, continue sendo com ele e que ele tenha saúde, paz e prosperidade onde ele estiver. Vá à frente do Teu filho, abrindo caminho, e que todo principado, potestade, forças do mal caiam por terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Você quer falar algumas palavras? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus vai continuar ministrando aos nossos corações nessa noite. Você crê nisso? Amém. Sabe por que eu creio nisso? Não porque Deus, Ele me deu a capacidade de escolher um texto interessante, ou porque eu pense que tem alguma habilidade que possa te dar alguma instrução para que você supere os obstáculos que se levantam. Não, nada disso. Eu tenho convicção de que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite, porque Ele te ama. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Hoje, culto de Santa Ceia, nós lembramos que somos amados por Jesus Cristo. Muitas vezes as circunstâncias ao nosso redor tentam nos confundir, às vezes a enfermidade, às vezes a hostilidade dentro da nossa casa, às vezes só queremos refrigério, e diante de tantas circunstâncias adversas, às vezes esquecemos
que somos amados por Deus. E a Santa Ceia é para nós nos lembrarmos que nós somos amados. Aleluia! E a certeza que eu tenho de que Deus tem uma palavra especial ao teu coração nessa noite é que se Ele entregou o seu próprio Filho por amor a ti, como também não te dará todas as coisas? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele te ama e Ele não vai deixar você voltar para a sua casa frustrado, com as suas expectativas não atingidas. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Coloque as suas expectativas no Senhor, porque nessa noite Deus ele tem uma palavra de alinhamento para nós. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 18, um texto que eu amo, e certamente você já foi instruído e ministrado através dessa palavra, ou você está tendo o primeiro contato com essa palavra hoje. Eu tenho convicção de que Deus tem algo especial para falar ao teu coração. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco no projetor. Jeremias capítulo 18, Antigo Testamento, Isaías, depois Jeremias. Amém? É bom escutar essas folhas virando, né? Hoje tem tanta Bíblia digital que às vezes a gente não ouve mais essas folhas. Que alegria! Jeremias capítulo 18, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós carecemos da ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, e ministra aos nossos corações, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, que o Teu Espírito Santo traga uma palavra de cura, de restauração, de fortalecimento nessa noite, sobre cada coração, que possamos ser impactados pela presença do Teu Espírito Santo em nosso meio, e impulsionados para um novo nível, para um novo tempo. Pai, nós precisamos de Ti e da Tua ação em nosso meio. Por isso, Senhor, continue nesse lugar, ministrando aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem aqui gosta de cozinhar? Levanta a mão. Pastor, você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar carne. Então, de repente, algumas profissionais da área, né, Dona Rita? Cadê a Dona Rita que eu não estou vendo? Ah, Dona Rita lá atrás. Às vezes, uns profissionais da área vão falar assim: não, pastor, gostar de fazer carne não é ser cozinheiro. Tudo bem, eu entendo. Ah, mas eu gosto. Às vezes eu começo dias antes de preparar uma carne. Tem pessoas aqui que às vezes vai gostar de fazer um pudim. Quem gosta de um pudim aí? Misericórdia. Estou abrindo o apetite de vocês, porque depois vai ter uma cantina ali fora. Aleluia! E eu não sei se isso já aconteceu com você na cozinha, mas já aconteceu comigo.
A gente observa uma receita ou vai em um lugar e come algo muito saboroso e a gente fala assim, eu vou fazer em casa. Por que a gente fala isso? Porque não dá, né? Toda semana ir comer fora, assim, no final do mês eu vou ter que voltar a fazer o curso de finanças. Então o objetivo é o quê? Fazer em casa para desfrutar daquela delícia e não precisar gastar tanto, amém? Amém. Já tentei isso várias vezes. E a gente fica com aquela expectativa lá em cima, prepara com todo carinho, e é papel alumínio para cá, aí a gente escuta assim, não, o papel alumínio não é desse lado, é do outro lado, e aí vira o papel alumínio, amarra direito, porque senão não vai fazer o efeito devido, e coloca no fogo médio baixo. O que é fogo médio baixo? Fogo é fogo, mas vamos lá, vamos fazer desse jeitinho. E são 2 horas, 3 horas, não, mas tem que virar. E todo aquele processo. E no final, quando você vai experimentar, a carne está dura igual um pau. Ou está salgada demais. Ou quando você vai daquela expectativa de desenformar aquele pudim, esparrama para tudo quanto é lado e parece uma sopa. Talvez você, rindo aí, já tenha se frustrado com algo assim. E é uma cena similar a essa que o profeta Jeremias percebe ao descer a casa do oleiro. Ele vê alguém trabalhando com todo cuidado para formar um vaso, mas de repente tudo se desmoronou. E ali começa o trabalho todo de novo. Talvez você, com aquela sopa de pudim, porque não desenformou no modelo correto, você tenha jogado fora. Talvez, se você é como eu, bota num copo e vamos comer. Talvez, se a carne ficou muito salgada, você colocou para ferver numa outra panela com água para tentar tirar o sal, para tentar aproveitar, ou você jogou fora. E se a carne ficou dura, que não dá nem para comer, aí fica mais difícil, né? Fala assim, misericórdia. Mas a realidade é que muitas vezes, quando nós estamos com toda a expectativa, tentando construir algo, e um desastre acontece, às vezes nós descartamos. Outras vezes, a gente tenta aproveitar com a expectativa lá embaixo. Só para não perder. Só que o texto bíblico não fala isso. O texto bíblico não fala que o oleiro desistiu daquele barro. Não fala que jogou fora aquele barro. Mas fala que o oleiro começou a trabalhar aquele barro com todo amor e cuidado, voltando o processo do zero. É isso que Deus faz comigo e com você. Quando nós nos desmanchamos, quando olhamos ao nosso redor e percebemos que tudo está perdido, ou não temos mais esperança em nosso coração de que o quadro pode ser revertido. Aleluia. Vou até tomar um copo d'água agora. Porque às vezes a nossa esperança se esvai. Porque o que olhamos só nos traz frustração. E às vezes pensamos em desistir e parar. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que quando as coisas não funcionam, quando tudo está desmanchando, ou quando as nossas expectativas já se foram, Ele te convida a entrar no processo novamente, porque Ele começará tudo de novo. Deus me deu um tema para essa mensagem: nas mãos do oleiro. Eu trouxe uma foto para ilustrar um pouquinho como isso acontece. E esse barro, onde o oleiro ali está trabalhando e já começa a ganhar um formato de vaso,
ele está em cima de uma roda. Não sei se você consegue perceber aí de onde você está, mas existia uma espécie de pedal em que o oleiro ia pedalando, aquela roda ia girando e aquele barro ia girando junto com a roda. E ali o oleiro, ele pressionava, ele umedecia, ele começava a trabalhar aquele barro para que aquilo que era apenas barro comece a ter utilidade, comece a ter beleza. E depois desse processo, onde o barro foi aprovado pelo oleiro, ajustado pelo oleiro, o vaso era utilizado? Não. Ele era levado ao forno. E ali no forno ele passa por um outro processo. Aquilo que se desmontava com facilidade, aquilo que não tinha firmeza, agora passa a ser um objeto firme e constante. E então o trabalho vai chegando ao fim do oleiro. E hoje Deus ele vai falar aos nossos corações. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus, como já foi falado aqui nessa noite, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que há a tudo excede, provém de Deus, não de nós. Aqui no Novo Testamento, Paulo está falando que nós somos como esse vaso. Um vaso é frágil. Uma queda e tudo vira cacos. Mas Paulo fala que apesar de sermos frágeis, em função das circunstâncias da vida, aquele poder que habita dentro de nós excede a compreensão. Porque é nesse poder que nós depositamos a nossa confiança. Porque aquilo que parecia não haver mais jeito, com a presença desse oleiro, tudo é possível ao que crer. E não é um fim, às vezes é um convite para voltar e recomeçarmos, mas agora se entregando nas mãos do oleiro. Esse texto, então, ele não está falando apenas para o Antigo Testamento ou para Israel, mas também fala para a sua igreja, fala para mim e fala para você. Era só um símbolo daquilo que Deus já havia projetado para mim e para você. Muitas vezes nós vamos passar por recomeços nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas. Quando nós nos enxergamos sem saída, não queira fugir do processo, se submeta ao tratamento de Deus, entenda a direção de Deus e tudo mudará na sua vida. O primeiro ponto que eu queria destacar nessa palavra está no versículo 2. E esse versículo ele fala: vá à casa do oleiro e ali ouvirás a minha palavra. Deus nos leva à casa do oleiro. E na casa do oleiro é um lugar de aprendizado. Deus leva o seu profeta até a casa do oleiro para ali o ensinar algo precioso. Deus ele poderia ter falado com Jeremias ali mesmo, sim ou não? Deus ele poderia ter falado com você lá na sua casa. Deus ele poderia falar com você lá no seu trabalho. Mas há momentos que Deus ele nos leva à casa do oleiro, porque ali ele tem um aprendizado para lhe passar. Ele tem uma direção para lhe dar. Deixa eu te falar uma coisa, foi Deus que te trouxe aqui nessa noite.
Porque é tempo de aprendizado, é tempo de entender o que está acontecendo na sua vida, para que você saia daqui com uma direção, porque se Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer te ensinar algo. Ele fez isso com Jeremias, que já era profeta diante de Deus, e também faz hoje comigo e com você. Glória a Deus. Às vezes nós queremos designar onde nós queremos escutar Deus falar. Não, não, querido. Ele é quem nos dá a direção. Deus, Ele pode falar conosco aqui hoje, nesse templo, como Ele está falando. Mas Ele também pode falar com você lá na sua casa, em meio a um momento tempestuoso. Deus, Ele pode falar lá no teu trabalho. Deus, Ele pode falar contigo em tempos onde, em ambientes onde a hostilidade se manifestou, onde foram injustos com você, ou arrogantes, indelicados. Deus, Ele pode falar conosco em todos os lugares, mas há momentos que Ele nos chama para falar o nosso coração de uma forma muito especial, e isso muda a nossa perspectiva, porque talvez Jeremias devia pensar assim: não tem mais jeito para o povo de Israel, esse povo é pecador, esse povo erra muito, esse povo não merece. E aí Deus fala: Jeremias, desce a casa do oleiro, que eu quero falar contigo, mesmo que aos teus olhos você não mereça, mesmo que você não consiga perceber a chance de mudança na tua vida, eu quero te ensinar que nas mãos certas o barro pode se tornar um novo vaso. Glória a Deus. Obrigado, meu rei. Deixa eu te falar algo muito precioso. Às vezes, tempos de crise e dificuldade nos aproximam do Senhor e nos faz perceber que Ele nos ama e está nos trazendo para perto. Uma semana de provação, de lutas, de dificuldade, nos ensina muito mais do que um ano de bonança, do que um ano de pastos verdejantes. Talvez se tudo corresse bem e tudo tivesse indo de vento em polpa, você não estaria aqui hoje, ouvindo aquilo que Deus quer falar aos teus ouvidos. E quando Deus fala aos nossos ouvidos, é para que ocorra uma mudança de comportamento. Porque Jeremias, ao chegar lá achando que não tinha mais jeito, ele sai falando assim: há esperança, porque o oleiro ele refaz, ele recomeça e ele pode todas as coisas. Oh, glória. É justamente quando as coisas não correm, não acontecem do jeito que você gostaria, é que temos a oportunidade de sermos polidos, de sermos moldados. Quando você vai a um lugar, por exemplo, e você é muito bem atendido, você sai satisfeito e não aprende nada. E às vezes até a gratidão é praticada. Mas quando nós, num ambiente de atendimento, somos maltratados, como nós nos comportamos? Será que estamos deixando o Espírito Santo nos moldar, nos polir? Hoje, voltando de viagem, eu parei num posto de gasolina e o atendente veio me atender, e aí eu pedi para colocar combustível. E ao terminar ele perguntou: você quer notinha? Eu falei: quero sim. Pode ser dessa maquininha? Eu falei: pode. Porque muitos postos de gasolina a notinha sai na máquina. Aí ele tirou a segunda via do cartão e me entregou. Eu falei: não, querido, eu preciso da nota. Pode ser da máquina ou do computador. Ele: ah, então vou lá tirar. Mas tu acha que ele falou isso? Você não falou que queria? Não, querido, é a notinha. Aí tá, ele baixou a cabeça e foi lá pegar a notinha no computador.
Aí quando ele volta para me entregar a notinha, ele amassa a nota assim e me dá no carro. Eu falei assim, que vontade de ir lá e dar um abraço. Pensa a cor do pastor mudando, só de lembrar o sangue já sobe. Aí eu virei para ele, não, meu querido, que Deus te abençoe, fica na paz, deixa eu partir. Deixa eu te falar uma coisa, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, é justamente nesse momento que é revelado aquilo que precisa ser lapidado, aquilo que precisa ser polido, porque ou somos guiados pela vontade do barro, ou somos guiados pela vontade de Deus, do oleiro. Tirando a brincadeira, precisamos estar atentos para as oportunidades de deixarmos ser lapidados, polidos pelo Senhor, polidos por esse oleiro. Ele quer mudar a nossa forma de decidir, Ele quer mudar as nossas escolhas, Ele quer nos conduzir por um caminho que é estreito e que não é largo e espaçoso, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Precisamos estar atentos. Aleluia! Porque Deus está falando conosco nessa noite. Deus te trouxe à casa do oleiro nessa noite para falar contigo. Mas não somente isso. A nossa confiança está lá no verso 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. O vaso é de barro. E que valor há num punhado de barro? Quanto você pagaria para levar um punhado de barro para sua casa hoje? Vou me sujar ainda? Não, fica tranquilo. A gente coloca uma aguinha. Quando se coloca água no barro, vira o quê? Lama. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é o barro. Não é a água. Obrigado. Obrigado. São as mãos do oleiro que transforma a realidade. Aquele vaso que se quebra, que se desmancha, ele não é jogado fora. Ele não é descartado. E quando nós confiamos nas mãos do oleiro, sabendo que às vezes nós estamos sem expectativa e esperança, a única coisa que de fato nós podemos fazer que agrada ao Senhor é confiar nas mãos do oleiro e deixar Ele trabalhar na nossa vida. Isso muda tudo na nossa vida. Se fosse nas minhas mãos ou nas suas, talvez a gente não teria esperança na nossa vida. Mas é nas mãos daquele que criou os céus e a terra. E a verdade é que esse vaso, ele se desmancha e se desmonta e é necessário recomeço, não porque o oleiro errou, não porque ele colocou água demais, não porque a roda não estava girando de forma adequada, não. É porque o barro resistiu o tato onde o oleiro queria conduzir. Quando o barro resiste o processo, quando o barro quer opinar demais, ele volta para o estágio de ser aquela massa de modelar. Não, eu tenho que trabalhar um pouco mais esse barro para depois voltar a fazer.
porque às vezes Deus ele vai tentando ajustar o nosso caminho, vai tentar conduzir para uma nova forma de viver, e às vezes a gente resiste, e aí ele pega e não está dando certo, o vaso se desfez, vamos trabalhar de novo a massa, vamos trabalhar de novo o barro, para depois ele voltar à forma que Deus projetou. Existe crentes que é igual a massa de pão e não massa de barro. Como assim, pastor? O pastor hoje está culinário, né? Eu lembro que meu avô João, ele ia preparar um pão caseiro, e ele pegava o trigo, ia lá, e amassava, e batia e tal, e preparava, e apertava daqui, apertava dali. E aí o pão estava pronto para ir para o forno, era assim? Não era assim. O barro é assim, o olheiro trabalha, agora vai no forno que está pronto. Mas a massa de pão não é assim. O padeiro trabalha, amassa, aperta, puxa, empurra. E aí o que ele faz? Bota num cantinho lá para descansar. E aí aquela massa vai inchando, vai crescendo sozinho, não é assim? Parado num canto. Às vezes tem crente que acha que vai crescer sozinho num canto, fora da oficina, fora do ambiente que Deus projetou. Nós precisamos tirar o fermento do orgulho, da autossuficiência, da independência, porque nós não somos massa de pão, nós somos barro na mão do oleiro. Ô, glória! Deus ele não precisa te colocar num cantinho para você crescer como uma massa com fermento. Ele precisa que você se permita ser moldado por Ele na roda da vida. Não queira ir nas suas percepções e convicções, mas se entregue à direção do Espírito Santo nessa noite. E nós avançaremos para um tempo de reconstrução. Terceiro ponto, já no finalzinho do versículo 4. Olha o versículo inteiro. E o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Como o apóstolo Paulo aos Coríntios fala que nós somos o vaso. Nós vamos aplicar isso para mim e para a sua vida. O vaso é moldado segundo a vontade do oleiro. Pare de resistir à direção de Deus na tua vida. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Se permita ser moldado. O texto claramente não mostra aqui o oleiro frustrado, porque o vaso que ele estava tentando fazer não deu certo. Não. Mostra um Deus paciente. Mostra um oleiro que vai cuidadosamente, amorosamente começar de novo conosco. Deus ele te dá uma nova oportunidade nessa noite de reconstruir. O vaso se quebrou porque o barro resiste ao processo. O problema não está na mão do oleiro, muitas vezes está na dureza do nosso coração. Mas o oleiro, ele não desiste. Ele bota mais água, mais pressão e começa a trabalhar novamente. E voltamos à roda, o recomeço do trabalho. O oleiro está com a mesma intenção de fazer um vaso, a sua percepção, a sua vontade, ao seu desejo, para o seu desígnio. Deus ele não se frustra com os teus erros.
Deus, ele não se frustra. Ele apenas começa a trabalhar de novo para te conduzir ao formato que ele deseja, para que você se torne como ele deseja, à vontade dele. Se o barro quebra, ele amassa e faz de novo. Se não funciona, ele amassa e faz de novo. E hoje ele te trouxe aqui para te falar que ele vai trabalhar na sua vida. Não resista. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração nessa noite. Porque claramente o Espírito Santo de Deus fala no meu coração que existem pessoas no nosso meio que já deveriam ter pedido perdão há muito tempo e não pediu até hoje. E se perguntam por que a roda e toda hora eu tenho que recomeçar e eu não saio desse ciclo. Existem vícios que precisam ser quebrados porque não agradam ao Senhor, e muitas vezes nos perguntamos por que estamos rodando e parece que não saímos do lugar. Ei, Deus, ele te chama e te direciona. É hora de uma mudança de vida. É hora de uma nova forma de sermos moldados, não a nossa maneira, mas a maneira do oleiro, porque ele quer te construir para que você seja um vaso de honra e não de vergonha, dor e frustração. Então a minha palavra para você é: não perca tempo para fazer aquilo que Deus está te direcionando. É preciso tomar atitudes, pedir perdão, é preciso reconciliação, porque isso agrada o oleiro. Precisamos parar de resistir. Meu Deus. A direção do Espírito Santo. Deus de vitória. Não se negocia com o pecado, não se brinca com o pecado. Se deixa. Oh, meu Pai. Ela baixou. Pastor, mas eu não estou matando, eu não estou portando um fuzil lá. Venha. Deus, ele quer trabalhar nessa massa. Deixa ele conduzir. Há poder no teu nome. Não brigue por razão. Se entregue ao processo e viva o que Deus tem preparado para você. A única coisa que pode impedir a perfeição daquilo que Deus está preparando é o barro resistente. Muitas vezes, diante dessas circunstâncias, onde ciclos de derrota e frustração se repetem em nossas vidas, nós pensamos que Deus desistiu de nós. Deus, ele não desistiu de você. Ele só está retirando o excesso de ego. Deus, ele está tratando em nossas vidas nessa noite. Porque Deus não constrói vasos fora de propósito. Deus, ele tem propósitos. Ele tem objetivos, ele tem planos a teu respeito. E não há espaço para ego, para vaidades. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. Precisamos ser humildes debaixo da direção de Deus. Verso 6. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. O texto não está falando aqui de acaso. O texto está claramente falando de um Deus que está no controle de todas as coisas. Inclusive no controle da tua vida. Quantos livramentos Deus já te deu? Não tinha como escapar da morte, mas Deus interviu e livrou. Aleluia. E você está aqui. Oh, glória. Quantos de nós lembramos de pessoas que cresceram junto conosco, mas não estão aqui? Mas Deus te preserva, Ele cuida de você, Ele te ama. E hoje Ele te trouxe à casa do oleiro para falar contigo. Eu quero reconstruir a minha maneira. Deus de vitória. Eu quero te mostrar o caminho. E o caminho é ouvidos sensíveis à voz de Deus, coração humilde, para que o vaso seja estabelecido.
se permita ser girado na roda nas mãos do oleiro. Tudo está nas mãos do oleiro. O sofrimento que nós temos enfrentado não é o fim. É apenas o método do oleiro. A prensa, a roda, o forno, métodos desse oleiro que usa para trabalhar em nossas vidas. Não reclame da roda. Ela é um instrumento de Deus para te aproximar dele. Agradeça. Você consegue agradecer? Porque foi isso que te trouxe aqui, às vezes, essa noite. Entenda a soberania do oleiro. Ele te trouxe aqui porque ele quer falar contigo. E talvez se estivesse dando tudo certo, você não viria aqui. É tempo de se render e de entender que ele está no controle de todas as coisas. Essa mensagem é muito simples e eu quero concluir. A mensagem é simples, muito profunda e poderosa. Mas uma frase que é importante que você guarde no seu coração. Meu Deus. Enquanto houver barros nas mãos do oleiro, há esperança no processo. O que você está enfrentando não é o ponto final. Confie nas mãos que te conduziu até aqui. E confie que essas mãos irá trabalhar tudo em teu favor para te reconstruir a vontade do oleiro. E a vontade do oleiro é que ninguém se perca. Que todos cheguem ao pleno arrependimento e entreguem suas vidas ao oleiro, ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aleluia. E há algo muito profundo nessa palavra. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 7 e verso 8. Ele fala desse oleiro que não apenas trabalha o barro, mas ele se fez barro. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Hoje nós lembramos aquele que esteve em nosso lugar, sofreu em carne e em osso e passou tudo sem merecer nada, e ele foi obediente até o fim. Ele se humilhou, obedeceu e foi aprovado, porque ele me amou, ele te amou e ele queria te levar para um novo nível de relacionamento com ele. Celebramos hoje a ceia para fazermos menção daquele que virou barro. E como barro, se humilhou e obedeceu, deixou de fazer aquilo que ele queria para fazer aquilo que Deus queria. Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, todavia faça a tua vontade. E porque eu e você queremos fazer a nossa maneira? Não, eu não preciso pedir perdão. Não, eu não preciso parar com esse vício. Não, eu não preciso parar de mentir. Eu não preciso parar de fazer fofoca. Eu não consigo. Ei, entenda, não é a vontade do barro, é a vontade do Deus que criou o barro. É ela que nos conduzirá a um novo tempo, a um novo caminho. O próprio Cristo foi exemplo disso. O Criador se tornou barro e nos deu o exemplo perfeito. Se deixou ser moldado pelo sofrimento, se deixou ferir pelas mãos humanas, para que eu e você pudéssemos ser restaurados nessa noite. Na cruz ele foi morto, pressionado, amassado. Aí às vezes falamos assim: ai, Deus se esqueceu de mim porque eu estou sendo amassado.
eu estou sendo pressionado, eu não aguento mais. Jesus passou tudo isso sem errar, sem pecar, porque te amou. Tudo isso para que você fosse refeito e não rejeitado. Isaías 53:5. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Agora em Cristo, o Espírito Santo continua a obra desse oleiro dentro de nós. A obra continua, por quê? Porque o barro ainda existe e ainda precisa ser moldado, então a obra continua. E Jesus veio abrir um tempo chamado tempo da graça. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: e é essa a confiança que temos. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso é para aumentar a nossa confiança nele. Ele te trouxe à casa do oleiro para te ensinar, para um tempo de aprendizado. E ele diz para você: aquele que começou a obra, ele vai completar, ele não vai desistir. Glória! As circunstâncias parecem mostrar que não tem mais jeito, ou que não somos merecedores, mas ele não desiste de você. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. Se entregue ao processo, porque Jesus é um oleiro fiel. Ele não apenas nos molda. Isso é muito precioso, porque esse texto nos garante que Ele não apenas nos aperta, nos molda, nos dá forma, nos direciona, mas Ele também nos sustenta. Ele não te deixou vacilar e te trouxe aqui para falar contigo que Ele começou uma grande obra e Ele completará. Essa é a nossa esperança. Quando o processo apertar, olhe para a cruz. Queria convidar o Ministério de Louvor, nós estaremos adorando ao Senhor. Eu queria te pedir para ficar em pé nesse momento. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Olhe para a cruz e não para as circunstâncias. O oleiro está aqui nessa noite, trabalhando na sua vida. O vaso pode se desmanchar, mas o amor de Deus não se quebra. Jesus Cristo é o motivo de continuarmos firmes. Ele nos amassa não para nos punir, mas para nos preparar. E Ele está te preparando. Não foi para nos destruir as circunstâncias que você enfrenta, mas para nos transformarmos num vaso de honra. 2 Timóteo 2,21 diz assim: se alguém se purificar destas coisas, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Cristo é o oleiro. Foi ao forno da cruz para que o barro, eu e você, pudesse ser refeito, ser reconstruído. Eu quero ser, Senhor amado,
te dar a oportunidade nessa noite de tomar uma decisão na sua vida. Se você entende que você precisa se entregar nas mãos do Senhor e deseja fazer isso nesse momento, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Se Deus falou ao teu coração e você deseja entregar a sua vida para Jesus, eu quero te dar essa oportunidade nesse momento. Talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor e Deus te trouxe aqui nessa noite para falar ao teu coração. Eu quero te dar essa oportunidade nesse momento. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar com você, porque nós somos barro nas mãos do oleiro. E nós precisamos dessas mãos em nós, porque senão colocamos tudo a perder. Se formos conduzidos pela nossa percepção, pelas nossas faculdades, certamente colocaremos tudo a perder. Mas se nos entregarmos, ouvirmos a sua voz em nosso coração, nos arrependermos e mudarmos, seremos vasos de honra. Senhor, contempla cada coração aqui nessa noite. Senhor, coloca as tuas mãos em nós, Senhor, e molda a nossa vida. Senhor, que tudo aquilo que está trazendo resistência em nossas vidas, que seja quebrado pelas tuas mãos em nossas vidas nessa noite. Nós não queremos resistir, ó Pai, ao teu processo, mas nós queremos nos entregar diante de ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que todo orgulho, que todo ego que nos impede de pedir perdão caia por terra nessa noite. Nós não queremos mais, Senhor, resistirmos à tua vontade. Senhor, ó Pai, que todos os vícios que praticamos, e nós sabemos que isso te entristece, que caia por terra nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, trabalha em nossos corações. Que tu venha, Senhor, em nome de Jesus, nos amolecer, nos tornar um barro, aptos a sermos preparados nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a entender que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Aleluia! Renove a esperança de cada um dos teus filhos. Ó Pai querido, quando chegaram aqui destruídos, mas receberam uma palavra que veio dos céus ao encontro de cada coração, que veio nos confortando, dizendo que tu estás no controle e tu toma conta do processo. E o teu propósito é nos aprovar e não nos reprovar. Senhor, em nome de Jesus, nos aprove. Mostra-nos, Senhor, aquilo que precisa ser mudado e ajusta a nossa vida conforme o teu querer. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos, você não se distraísse agora. Esse momento nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E como foi dito aqui nessa noite, o Senhor Jesus, Ele morreu naquela cruz do Calvário, e Ele pensava em mim e Ele pensava em você. Você crê nisso? Ele se fez maldição para que nós pudéssemos ser abençoados. Ele se fez pecado para que nós fôssemos perdoados. Aleluia. E eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Esse é um momento de reflexão, esse é um momento de adoração, esse é um momento de entrega ao Senhor. E eu quero convidar você a levantar as suas mãos e começar a agradecer a Deus. Abra o teu coração agora diante do Senhor e diga: Senhor, obrigada.
Obrigada porque um dia o Senhor olhou para mim. E mesmo não encontrando nenhum valor em mim, o Senhor me amou. Nós não tínhamos nada para oferecer a Deus, mas Ele ofereceu a sua vida por amor a mim, por amor a você. Então Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração. E o apóstolo Pedro, na sua carta, 1 Pedro 1, 18 e 19, ele diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aleluia! Você não foi comprado com ouro nem com prata, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Você tem valor para Deus. E nessa noite eu quero te convidar, adore ao Senhor nessa noite. Você vai dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és digno, seja adorado neste lugar. Nós amamos o Senhor, seja bendito, Senhor. Adora Ele, igreja. Santo é o Senhor Deus poderoso. E glórias a Ele, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Ele é santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Ele é digno de louvor. Você pode glorificar ao Senhor. Ele é digno, Ele é santo, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Nesse momento nós vamos estar orando, consagrando ao Senhor esses elementos. A Santa Ceia do Senhor é para todo aquele que é batizado nas águas, está em plena comunhão com Cristo e com a sua igreja. E você que ainda não desceu as águas do batismo, eu quero convidar você a participar conosco. Você vai pegar de uma uva e você vai declarar que em breve você estará descendo as águas do batismo, amém? Cumprindo aquilo que o Senhor Jesus nos instruiu, aleluia, e fazendo parte dessa família maravilhosa. Erga suas mãos aos céus. Nós vamos orar, porque essa noite é uma noite de milagres, é uma noite de resposta, é uma noite de direcionamento para a minha vida, para a sua vida, aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar. Obrigada pela Tua presença em nós. Obrigada por cada vida que está aqui. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de participarmos dessa ceia, de sermos chamados filhos de Deus, de termos sido alcançados pelo Teu amor, pela Tua graça, de sermos sido transformados por Ti, Jesus. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor pagou um preço, ó Deus, por nós naquela cruz do Calvário. E nós queremos consagrar, Senhor, esses elementos. Nós queremos consagrar essa uva, ó Deus, esse pão, esse cálice. Ó Deus, que ao comermos do pão, que ao bebermos desse cálice, que a Tua glória se manifeste neste lugar, que a Tua presença se manifeste neste lugar, que vidas sejam tocadas, que vidas sejam curadas pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos a Ti, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar com toda reverência. Você pode pegar do pão, do cálice e aguarde aí, em nome de Jesus. Jesus, esse é o seu sangue.
nos purifica. E pelo sangue de Jesus nós estamos unidos uns com os outros, amém? Por causa do amor de Jesus, nós podemos amar o nosso próximo, porque o amor dele foi derramado em nós. E a Santa Ceia do Senhor, ela fala dessa comunhão, desse partir do pão um com o outro, da unidade. Em todo momento que a Bíblia cita a Santa Ceia, a Bíblia fala sobre pessoas que estavam à mesa, em comunhão, com o mesmo propósito, amém? E nós fazemos parte de um corpo, onde nós temos o mesmo propósito, caminhamos na mesma direção, onde o cabeça se chama Jesus Cristo de Nazaré, aleluia! E nesse espírito, com esse coração, eu quero convidar você a sair do seu lugar. E você vai trocar o cálice com o máximo de pessoas que você puder. E você vai liberar uma palavra de vida, de bênção sobre a vida do seu irmão agora, em nome de Jesus. O Ministério de Louvor estará adorando ao Senhor com os instrumentos. E você vai sair do seu lugar. E você vai declarar a bênção do Senhor agora sobre a vida do teu irmão, sobre a vida da tua irmã, em nome de Jesus. Você entrou aqui e você disse: Senhor, eu não tenho forças, eu nem queria estar aqui, mas eu estou. Você saiu da sua casa e o seu coração estava tão angustiado, e você veio até este lugar, não com as suas pernas, mas o Senhor te trouxe para dizer para você que você não está sozinho. Ele
é o Emanuel, o Deus presente. Aleluia, Jesus. Você tem questionado o Senhor, Senhor, o Senhor não me ouve. O Senhor me abandonou. Ele te diz nessa noite: filha, eu não te abandonei. Eu estou no barco, apenas confia em mim. Aleluia. Confia no Senhor. A alegria do Senhor invade o teu coração nessa noite, e você sairá daqui diferente. Se você crê nisso, erga suas mãos e adore ao Senhor. Exalte a Ele. Ele é digno de todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 26. Relata a Santa Ceia de Jesus com seus discípulos. E a Bíblia diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam, comam, este é o meu corpo. Em seguida ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele grande dia em que beberei do vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Aleluia. Aqui nós vemos uma promessa para a nossa vida hoje. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Ele nos perdoa, ele nos transforma, mas também ele nos dá uma vida eterna juntamente com Deus nos céus. E um dia nós estaremos celebrando a Santa Ceia com ele, amém? E essa é a nossa esperança. E eu quero que você prepare aí o seu pão, abra o seu pão, abra o seu cálice, e nós vamos juntos celebrar, comer do pão. Você vai comer do pão, você vai beber do cálice, e depois você vai levantar as suas mãos e você vai adorar ao Senhor, em memória do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comamos todos desse pão e bebamos desse cálice, em nome de Jesus. Aleluia. Você está sentindo a presença do Senhor, querido? É uma presença do Senhor neste lugar. Glória a Deus por isso. Eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 28. Nós vamos recolher as nossas ofertas. Aí na frente, na sua cadeira, um envelope de oferta, um envelope de dízimo. Se você sentir o desejo no coração de contribuir com essa casa, com essa obra que nasceu no coração de Deus, eu queria que você, juntamente com a igreja, ofertasse ao Senhor. Eu quero ler Deuteronômio capítulo 28. Este capítulo é o capítulo da bênção. Quem aqui deseja ser abençoado pelo Senhor? Acho que só alguns, né?
Vou perguntar de novo. Quem aqui deseja ser mais abençoado pelo Senhor? Glória a Deus. Então esse capítulo é para mim e para você. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre você e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Até aqui. Depois, se você puder, continue lendo em casa. Aqui o Senhor, através de Moisés, Ele dá uma direção para o seu povo. Ele diz: se vocês querem ser abençoados, vocês precisam cumprir um princípio importante, que é o princípio da obediência. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: sem obediência não tem bênção. E Deus então dá essa direção ao povo de Israel. Ele diz: olha, se vocês me obedecerem, cumprirem os meus mandamentos, viverem a minha palavra, eu os abençoarei e os colocarei acima de todas as nações. E aqui você continuar lendo os próximos versículos, você vai ver que você será abençoado na cidade, você será abençoado na sua casa, no seu trabalho, na sua colheita, na sua plantação, em tudo que você fizer, você será abençoado. E o ato de ofertar é um ato de obediência ao Senhor. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, nós estamos obedecendo a palavra. E, consequentemente, a bênção do Senhor nos alcança. Amém? Então é com esse coração e com esse entendimento que eu quero convidar você, mais uma vez, a se colocar de pé. Aleluia! Você vai sair daqui, ó, né? Abençoado, de tanto ficar em pé, sentado. Levanta a cena, levanta a cena. E você vai consagrar ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo. E você vai tomar posse agora da bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a tua vida financeira, sobre a tua saúde, sobre os teus filhos, sobre a tua descendência, porque você está cumprindo um princípio diante de Deus. Amém? Pai, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de ofertarmos a tua casa. Estamos aqui com o nosso coração grato e poder, Deus, oferecer, ó Deus, um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. Nós sabemos e reconhecemos que tudo o que nós temos vem do Senhor. Ó Deus, o nosso trabalho é permissão do Senhor, a saúde é permissão do Senhor. Ó Deus, a nossa família é cuidada e guardada pelo Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, em obediência à tua palavra e com um ato de fé, ofertando na tua obra, entendendo que o Senhor nos retribuirá, porque o Senhor é um Deus fiel. Muito obrigada por tudo. Eu abençoo o teu povo. Cada semente que estará sendo lançada aqui nesse terreno fértil venha frutificar, Senhor, 100 vezes mais na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Com alegria no teu coração, venha ofertar ao Senhor. Eu quero deixar para a igreja rapidamente os nossos avisos. Amanhã, segunda-feira, nós temos reunião de oração aqui na igreja às 20 horas. Venha orar, venha buscar o Senhor juntamente com a equipe de intercessão, com os pastores, com toda a igreja. Terça-feira nós temos o nosso grupo de comunhão, o nosso GC dos jovens. Cadê os jovens? Aleluia! Eita, estão aí, glória a Deus.
Venha participar, terça-feira às 20 horas. Tem sido uma bênção, um momento de muita alegria, comunhão e partilhar da presença e da palavra do Senhor. Quinta-feira também o nosso culto de oração às 20 horas. E sexta-feira a nossa última aula, é isso? A última aula do nosso curso de finanças. Aqui na igreja às 20 horas. Venha participar. Deus tem ministrado ao nosso coração, nos ensinando a administrar aquilo que é dele, é do Senhor, amém? O Senhor tem colocado nas nossas mãos e nós precisamos de sabedoria para administrar. Então venha participar conosco. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical às 9 horas. À noite, nosso culto de adoração às 19 horas. E dia 22 de novembro nós teremos o culto Kids aqui na igreja. Vai ser no sábado às 19 horas. Eu quero convidar a igreja, os pais, traga os seus filhos, convide um amiguinho e eu quero convocar a igreja para estar aqui. As crianças vão conduzir o culto. Elas vão dirigir, elas vão recolher oferta, elas vão cantar. E eu tenho certeza que a presença do Senhor vai se manifestar aqui, amém? Glória a Deus, porque dos tais é o reino dos céus. Glória a Deus por isso. Então não esqueça essa data, dia 22 de novembro. Eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Está conosco aqui a Loíse, é isso? Falei certo? Seja bem-vinda, né? Que Deus te abençoe, é um prazer ter você aqui conosco. O João, ali do lado também. Muito obrigada pela presença. Kevin, cadê o Kevin? Está lá atrás, veio junto com a Laura. Mais uma vez, né? Se voltou, é porque gostou. Glória a Deus, seja bem-vindo mais uma vez. A Elizabeth, é isso? A mãe da Isabel e sogra do Dirceu. Mais uma vez, se voltou, daqui a pouco fica. Eita, glória! Isabel já sorriu, viu? Gostou de ideia. Glória a Deus. Também o Nelson e a Jesuma está conosco também mais uma vez. Jesumar, muito obrigada pela presença. É uma alegria sempre ter vocês aqui conosco. A Evelyn, glória a Deus. A Evelyn esteve conosco aqui terça-feira no GC dos Jovens e voltou para o culto. Glória a Deus. Estamos muito felizes, tá? Com a sua presença. A Marluce, né? Já é de casa, né, Marluce? Mãe do Henrique. Vai matar a saudade da mamãe, né? Prazer ter você conosco sempre, Marluce. Vai virar cabofriense, hein? Em nome de Jesus, hein? Mora em São Paulo, no frio, vai vir com calor, se Deus quiser. E tem uma equipe aqui, gente, ó. Lá da roça, da terra do Chulinha, né? Muito se falado aqui. Nós viemos de lá agora de São José. E encontramos aqui, né? Graças a Deus, uma equipe de lá, que nós somos muito felizes. Está conosco Samuel, dá um sinal aí. Eita, nosso filho na fé. Alexandra. E a Débora, que já está cantando, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Esse casal lá da Matriz. Também o pastor Paulo está conosco. A Jaqueline e o Theo. Eita! Também são da Matriz. Trabalham lá juntamente com os nossos pastores, ajudando, contribuindo para o reino de Deus. É uma alegria ter vocês aqui conosco. É muito bom ver um rostinho familiar. Então voltem sempre, tá? Estamos muito felizes. Como que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. E se quiser, pode ficar. Pode ficar, que o pastor Dama não nos ouça. Como é que o Senhor não fala? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Você está muito perto. Um abraço. Essa igreja ama você. Importa a igreja que tu és. Se aos pés do Calvário tu estás. Se o teu coração é igual muito felizes quando nós recebemos o visitante. Então voltem sempre, amém? Que
Deus te abençoe. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar, encerrando este culto nessa noite. Eu queria aproveitar, né, a presença do pastor Paulo. Aleluia. Fez aniversário essa semana, né? Eu vi lá. Por favor, vem orar conosco aqui, por gentileza. Nos dê essa honra de estar orando aqui sobre a nossa vida e declarando também a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Todos foram abençoados essa noite. Você pode liberar uma palavra de adoração a Deus por isso? Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Curva sua cabeça. Pai, nós louvamos o teu nome. Bendizemos, Senhor, exaltamos o teu santo nome. Meu Pai, nós queremos te agradecer por cada momento, meu Deus, que vivemos aqui hoje em família, aprendizado da tua palavra. Senhor, que os princípios da tua palavra sejam sempre a prioridade em nosso coração. Que nos passos da nossa vida, Senhor, nós venhamos a ser dirigidos, guiados pelo teu Espírito, Pai. Senhor, que não venhamos sair aqui hoje, meu Deus, e que amanhã venhamos deixar perder isso, mas que nós venhamos guardar dentro do nosso coração, Pai, como um tesouro, aquilo que vale muito, meu Deus, em nossas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, o teu Espírito, ele sonda o nosso coração e o nosso interior. Nós te damos liberdade essa noite, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece, Pai, a cada um coração aqui. Aleluia. O Senhor conhece, meu Pai, os passos de cada um de nós. Meu Pai, que essa semana, a partir do dia de hoje que está começando essa semana, seja, meu Deus, poderosamente abençoada, cheia, meu Pai, do teu favor, da tua graça, do teu poder. Senhor, que o Senhor abençoe as mãos, as obras das mãos de cada um de nós. Pai, que tudo aquilo que tocarmos não falte o teu favor, não falte as tuas bênçãos. Meu Pai, que a tua paz venha reinar no nosso coração de dentro para fora, Senhor. Meu Pai, que nós venhamos fazer a diferença onde estivermos. Meu Pai, no nosso trabalho, Senhor, que nós venhamos a ser bênção. Meu Pai, como a tua palavra nos ensinou hoje, Senhor. Meu Pai, que nós venhamos a cada dia entender que há sempre uma esperança, que o Senhor não desiste de nós, que o Senhor olha para nós, Senhor, com expectativas, Senhor, que o Senhor olha para nós, meu Pai, com crescimento espiritual, crescimento, Senhor, em sabedoria. Meu Pai, é assim, meu Deus, nós oramos e te agradecemos por tudo. Leva-nos, meu Pai, para os nossos lares, que a tua boa, santa e poderosa mão esteja estendida sobre as nossas vidas, sobre o veículo de condução. Meu Pai, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz que excede todo entendimento humano, e que as doces consolações do Espírito Santo esteja sempre sobre a minha vida e sobre a tua vida e sobre toda a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E se você crê, você diz amém. Deus abençoe.